Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de fazer hoje uma breve reflexão a respeito de alguns versículos que se encontram em Mateus capítulo 5, os versículos 13 a 16, que diz assim: os discípulos, o sal da terra, os discípulos, a luz do mundo. O texto bíblico diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vemos que essa palavra, ela é carregada de responsabilidade, não é, irmãos? Ser o sal da terra e a luz do mundo. Esse sal ao qual Jesus se refere aqui nessa passagem não era o sal marinho, era o sal do Mar Morto. E esse sal do Mar Morto, ele tinha uma característica, ele com certa facilidade, ele estava sujeito a impurezas, e essas impurezas faziam com que ele perdesse o sabor, a capacidade de salgar. Isso é muito interessante. Assim como essa impureza fazia com que esse sal perdesse o sabor, assim também quando nós deixamos a impureza entrar em nossas vidas, nós também perdemos a capacidade de salgar, espiritualmente falando. As impurezas são pecados não confessados, as impurezas são as atitudes, a vida sem ter um compromisso com Deus. Então nós precisamos fazer essa reflexão a respeito desse sal insípido, esse sal sem sabor, porque nós não podemos permitir que a nossa vida seja um sal sem sabor. Nós que somos cristãos, que estamos na presença de Deus, temos essa responsabilidade de sermos um sal que influencie, um sal que dê sabor. E olha o que diz aqui Jesus, o que diz aqui Jesus, esse sal insípido, para nada mais presta senão para lançado, ser pisado pelos homens. Aquele sal, quando ele perdia o sabor, ele era jogado na estrada para ser pisado pelos homens, ele era desprezado, ele era lançado fora, desprezado. E quando nós não estamos tendo uma vida com Deus, de modo que a presença de Deus não esteja atuante em nossas vidas, quando a gente sai da presença de Deus, nós nos tornamos esse sal sem sabor, e esse sal que acaba sendo lançado fora pelos homens, sendo lançado fora e pisado pelos homens. Isso significa aquele cristão que é zombado, que as pessoas riem dele. E lá, fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo, e depois fala que é crente. A pessoa se identifica como um crente, como um cristão. Você é crente? Como quem diz assim, a sua conduta, a sua vida não reflete essa postura. A sua postura não reflete essa postura de um crente, de um cristão. Porque aquela pessoa tem uma conduta de um sal sem sabor. E nós precisamos tomar cuidado. Eu não quero ser esse sal sem sabor.
que as pessoas zombam de mim. Você fala que você é crente, mas você não parece crente, não. Isso é ser pisado pelos homens. Fora quando fazem piadinhas e zombam, né? Está sendo pisado pelos homens, é um sal sem sabor. Que possamos fazer essa reflexão para que não sejamos esse sal. Então esse sal era o sal do Mar Morto, não era o sal marinho, sujeito a impurezas, perdia o sabor, perdia a capacidade de salgar e era lançado fora. Ser lançado fora é ser desprezado. É o cristão que é alvo de zombaria. E são 4 características que eu gostaria de destacar a respeito do sal. Ele conserva o alimento, ele dá sabor ao alimento, ele altera a substância do alimento e ele provoca a sede. Sabemos que o sal ele conserva o alimento, assim o cristão também, que é sal da terra. Ele tem o poder de conservar o ambiente onde ele vive. Ele conserva o ambiente com uma boa linguagem, com boas músicas, com boa conduta. Ele dá sabor. Levar a mensagem da palavra de Deus para dar sabor à vida das pessoas. Às vezes a pessoa está sem esperança, a pessoa está machucada, está ferida, a pessoa está revoltada, a pessoa está irada, de alguma coisa está acontecendo e você chega com aquela palavra temperada com sal, aquela palavra que dá sabor na vida da pessoa, que traz um consolo, que traz um renovo, que traz uma esperança, uma palavra de salvação, uma palavra que transforma a vida da pessoa. Podemos ser esse sal que dá sabor. O sal que altera a substância, desidrata. Você coloca um sal ali num tomate, né, numa salada, aquele sal começa a influenciar no alimento, começa a desidratar aquele alimento. O sal está influenciando. Assim também nós devemos ter a capacidade de influenciar a vida das pessoas e provoca sede. A gente influencia de tal maneira, o sal provoca sede, a gente influencia de tal maneira que as pessoas passam a ter sede de Deus, elas passam a ter vontade de conhecer a Deus, elas passam a ter vontade de ler a Bíblia. Eu vou lá na sua igreja, eu quero a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Você começa a influenciar aquela pessoa e ela começa a ter sede. O sal provoca sede. Por mais que a comida esteja temperada, mesmo assim, ele vai trazer sede. Se estiver com muito salgado, vai trazer mais sede ainda. Mas mesmo que seja temperado, ele vai provocar sede, porque ele já tem essa atuação de desidratar e vai trazer a sede. Você vai querer beber água, assim também a pessoa vai querer beber da palavra de Deus. Ela vai ter sede de conhecer a Deus. Então, essas 4 características do sal, ele conserva o alimento, ele dá sabor, ele altera a substância, ele influencia e ele provoca a sede. Então, que nós possamos ser esse sal da terra. Os cristãos devem ser uma influência positiva no mundo, vivendo de acordo com os valores de Deus. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. A gente responder a cada um adequadamente. Em Provérbios está escrito que a boa palavra, muito pode a boa palavra dita ao seu tempo, ela pode muitas coisas. Aquela boa palavra que é falada no seu tempo, no momento certo, ela tem capacidade de influenciar, de trazer esperança, de trazer paz, de trazer conforto para uma pessoa. Muito pode a boa palavra quando ela é dita ao seu tempo, no momento certo. E essa sabedoria, essa palavra de sabedoria, é Deus quem nos dá. Agora Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A luz serve para iluminar o ambiente. O cristão precisa ter claridade,
precisa ter a luz de Deus, refletir a luz de Deus para iluminar as pessoas, para atrair as pessoas. Quando a pessoa está na escuridão, ela percebe quando há uma luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Às vezes você está na estrada, você vê aquela torre, né, de transmissão, ou você vê uma construção lá no monte, lá no alto, aquele monte, aquela cidade, aquele monte, aquela construção, aquela torre, não pode ser escondida. Jesus disse que nós, Jesus estava falando de nós somos como uma cidade edificada sobre o monte, nós estamos em evidência, nós somos carta lida por todos. Então, se nós somos uma cidade edificada sobre o monte, esse monte é Jesus, amém? Se nós somos uma cidade edificada sobre o monte, estamos sendo observados a todo momento, não tem como esconder. Por isso que é importante que a gente seja luz, porque as pessoas verão coisas boas em nós ou verão coisas ruins. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na sala. A luz que está no alto ali, ela tem o objetivo de iluminar o ambiente a todos. Essa é a missão que nós temos, de iluminar também. E olha que interessante que Jesus falou: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras, o nosso fruto, o fruto que a gente produz na presença de Deus, isso glorifica o nosso Pai que está no céu. O que é a luz? A luz é uma vida de retidão. Nós vamos transmitir luz quando estivermos tendo uma vida de retidão, linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo seja envergonhado, não tendo razão de falar mal de nós. Tito capítulo 2, versículo 8. Atitudes virtuosas, gentis, como eu falei, uma linguagem sadia, um modo novo de falar, uma linguagem repreensível, uma linguagem perfeita, uma linguagem agradável. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com a nossa linguagem, no local de serviço, em todos os grupos sociais, né? Família, escola, no condomínio, na igreja, onde nós estivermos, na faculdade, nós precisamos preocupar com a nossa linguagem. Virtudes como sermos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas virtudes que devem ser cultivadas e que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que é o fruto do Espírito Santo, é o amor. Vai irradiar alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ser pacífico, ser manso. Tudo isso é luz que influencia as pessoas. A luz ilumina o ambiente, a luz mostra os perigos, a luz mostra o caminho seguro. Às vezes você está andando, está na estrada, vamos pegar o exemplo da estrada, aquele farol alto, a estrada está toda escura, você joga aquele farol alto, ele ilumina, aí você vê, opa, tem um buraco ali, você desvia do buraco. Às vezes passa um animal, você viu se o caminho está seguro, se o caminho está limpo. Então a luz, ela te ilumina para que você vá para um bom caminho, para um caminho seguro. A luz forte como farol, aquele farol à beira do mar, ali na praia, à beira do mar, ele serve para guiar, para ser uma referência para a embarcação. Às vezes indica onde vai atracar, o porto, o local adequado para chegar ao porto seguro, não é verdade?
Ou então também pode indicar também, mostrar ali que tem um local ali mais perigoso, cheio de recifes, cheio de rochas, um local onde o barco deve evitar passar. O farol, ele é uma referência. A importância da luz do farol. E a luz que é uma luz forte. E a luz mais forte ainda, aquela luz que incomoda. Quando o farol alto, né, o carro que vem no sentido contrário, joga aquele farol alto, assim te incomoda, você tem que recompor a sua visão para não passar um aperto, mas aquela luz forte te incomoda. A luz forte é um bom testemunho, a força do testemunho. O melhor exemplo é o exemplo de Daniel. Daniel era correto, ele orava 3 vezes ao dia, ele fazia o que era correto, aquilo incomodava os inimigos falavam assim, nós não temos nada para acusar Daniel, porque ele só faz coisa certa, aquilo era o domínio, aquilo era o testemunho dele, o testemunho incomodando, brilhando aqueles homens, que eles tiveram que armar para Daniel, uma armadilha para Daniel, para conduzir Daniel até a cova dos leões, e nós sabemos o livramento que Deus deu para Daniel, mas porque o testemunho do Daniel, do profeta Daniel, incomodava, refletia, ele era a luz onde ele estava. As pessoas falavam, não tem como acusar, ele faz o que é correto no serviço, ele faz o que é correto no trabalho da escola, ele faz o que... Eu estou contextualizando, tá, irmãos? Ele faz o que é correto na escola, ele faz o que é correto na faculdade, a linguagem dele é correta, ele tem atitudes corretas, ele é bom, ele é amigo, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele não é um traíra, ele é uma pessoa boa, uma pessoa que dá um bom testemunho. É isso que Deus espera de nós. Então, irmãos, para fazer só um resgate da mensagem, né, da reflexão, o sal era o oceano, era o sal do não era o sal do oceano, não era o sal marinho, era o sal do Mar Morto, que era sujeito a impurezas, essas impurezas que na nossa vida pode nos impedir de ser o sal da terra, de influenciar as pessoas. Essa impureza é o nosso pecado, é o nosso descuido com a nossa vida espiritual. O sal e o cristão, quando o sal é lançado fora, ele é pisado pelos homens. É o cristão que é desprezado, que é zombado, alvo de zombarias, de piadinhas. O sal que conserva o alimento, que dá sabor, que altera a substância, que provoca sede. Nós devemos ser esse sal que conserva o ambiente onde nós estamos, levando uma palavra de sabor para as pessoas, palavras temperadas com sal, a capacidade de influenciar uma pessoa e provocar sede de Deus nessa pessoa. E a luz é a luz que ilumina o caminho, ilumina o ambiente, mostra os perigos, o caminho seguro. A luz é a vida de retidão, de boa linguagem, de atitudes virtuosas, afetos de misericórdia, o fruto do Espírito. A luz forte, que é o farol, que é a referência. E a luz mais forte ainda, que na nossa aplicação, foi a força do testemunho, e o exemplo foi Daniel. Então, assim, irmãos, nós podemos fazer essa reflexão sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo. E tudo isso tem um objetivo, que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Que nós fazemos, quer seja por palavras, quer seja por ações, fazemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Deixo essa reflexão com os irmãos. Na descrição tem um resumo. Compartilhe essa mensagem com irmãos e amigos, que possamos fazer essa reflexão sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.